Vamos lá. É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando aqui. Opa, fala Marcos. Fala, Alex, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem, você? Tudo bom? Ajeitar aqui, tudo jóia? É, Tudo bem. Bom, a Mecânica é um projeto de NFT baseado em futebol, então eu acho que a gente tem que parabenizar o Clube de Regatas do Flamengo pelo tri da Mais, Libertadores e o mais do que tetra da merecido, Copa do Brasil. Mais do que mais do que merecido. merecido. Então, eu queria falar Mas você isso vai para... Eu, rapidamente. eu não sou palmeirense, mas você vai parabenizar o Palmeiras também pelo título ontem ou não? Vamos deixar os palmeirenses parabenizarem o Palmeiras porque ele deve ser parabenizado. Tá justo. É, hum, Cara, Marcos, é muito legal ter você aqui, porque é, eu vou fazer uma pequena introdução, não de você, eu vou te deixar falar de si mesmo daqui a pouco, mas de como a gente se conheceu, que na Sim, realidade, a Mecânica, ela é uma comunidade digital e muitas pessoas me perguntam o que acontece dentro dessas comunidades digitais, se é um bando, é um grupo, é uma seita, e realmente essas comunidades digitais, elas são comunidades. E você e eu nos conhecemos através de uma comunidade digital da qual a gente faz parte, que são os Mibets, que é o irmãozinho menor dos CryptoPunks. E então, isso é um dos pilares dessas comunidades, é fazer exatamente o que aconteceu com a gente. É juntar pessoas que se complementam, que se ajudam. É, então, é muito legal ter você aqui, por isso e por outras razões. Agora eu vou te deixar se apresentar aqui, falar um pouquinho de você, o que você faz, da Pira e de tudo isso. obrigado, Alex. Realmente foi assim que a gente se conheceu. Essa é a prova, nós somos a prova de que as comunidades digitais via coleções de NFT funcionam mesmo, né? Eu sou advogado de formação, eu trabalhei por alguns anos em São Paulo, num grande escritório de advocacia, e depois voltei para o interior, hoje eu continuo aqui no interior de São Paulo, em Campinas, para empreender no setor imobiliário, mas sempre fui um apaixonado por tecnologia, fui acompanhando tudo isso que vinha acontecendo desde Bitcoin, blockchain e tudo mais, até que chegou um momento com a pandemia. Eu tinha um projeto que era um projeto de um parque de artes físico, que é o PIRA. O PIRA é uma sigla para Parque Interativo Rua e Arte. E, obviamente, com a pandemia, um evento que precisaria de aglomeração era impossível. Eu fui buscar alternativas, estudei mais a fundo o blockchain, NFT estava no auge, ou quase no início ali do auge, no começo da pandemia. E eu percebi que eu poderia fazer tudo aquilo que eu queria fazer no mundo físico, no mundo digital e muito mais, né? Poderia escalar muito mais e tal. E aí eu fiz um plano de negócios, captei investimento anjo e montamos a plataforma Pira Digitals, que é um marketplace de NFTs brasileiro, descentralizado nos seus meios de pagamento, ou seja, você consegue conectar ali com a sua carteira e fazer pagamentos e a posse do seu dinheiro e dos seus NFTs fica com você o tempo todo. E lançamos no começo do ano agora e estamos muito felizes com a plataforma de ter entrado nesse mercado. Legal. É, a Sociedade Mecânica provavelmente estará na Pira, então é, a Pira provavelmente será nosso marketplace oficial para o mercado secundário. Mas hoje, Marcos, a gente está aqui para falar um pouquinho de metaverso. Muita a palavra que está super na moda, né? Todo mundo fala de metaverso. O Mark Zuckerberg mudou a empresa dele, mudou o nome da empresa dele de Facebook para Meta, isso mirando uma oportunidade de metaverso.
E é algo, muita gente, muitas vezes, me faz essa pergunta: o que é? Tenho medo, estou preocupado, papapá, tudo isso. Então, vamos, talvez, rapidamente tentar tirar as dúvidas básicas do que é o metaverso, e aí eu vou colocar uma ideia aqui. Não existe uma definição cravada e 100% certa do que é o metaverso. Existem interpretações da palavra metaverso. Então, o que a gente vai ouvir hoje, agora nesse momento, é a interpretação do Marcos em relação ao Perfeito. ponto de vista dele. Ele vai definir o que é o metaverso. Vamos lá, então. É bem isso que você falou, é a minha interpretação. O metaverso, ele é uma camada de realidade digital, que pode ser imersiva ou ela pode ser em realidade aumentada ou até em hologramas, né? Na prática, o que significa isso? Que o digital e o físico, eles se conversam para criar uma realidade que, obviamente, antes da existência de todo esse mundo digital, só existia o universo físico. Hoje, perceba que eu não falo, eu particularmente não gosto de falar em virtual, né, e real, chamando o mundo físico de real e o mundo digital de virtual, porque os dois são reais. É impossível hoje você virar para alguém que passou o tempo todo, passa boa parte do dia olhando para uma tela e dizer que aquilo que ele viveu foi virtual, né? A pessoa teve experiências reais ali. Então, a gente já vive o metaverso, porque o metaverso, na prática, em síntese, nada mais é do que essa experiência digital, essa camada digital que a gente traz para a vida. E isso está intimamente ligado ao tempo de tela que a gente tem, porque hoje os dispositivos digitais, em sua maioria, têm tela. Então, o tempo que a gente passa no celular, no computador, tablet, própria televisão, tudo isso são experiências digitais que a gente tem e que, na prática, fazem parte de um metaverso em que você interage digitalmente com outras pessoas, né? Então, esse é o conceito que eu tenho, e aí desmistifica muito daquilo que está sendo dito, que seriam só, por exemplo, ambientes digitais gamificados, em que você entra ali e com avatares interage. Também são metaversos ali. Mas toda essa interação digital, inclusive essa que a gente está fazendo agora, isso já está dentro do conceito de metaverso, na minha opinião. Legal. É isso. Eu tenho minha opinião do que é o metaverso, e por acaso ela é exatamente a mesma a opinião do Marcos. E é isso. Eu acho que muita gente pensa no metaverso como você falou, Marcos, em esses lugares digitais dentro dos quais você consegue interagir através de um avatar, como o nosso Mibet, aliás, que foi o primeiro projeto de NFT, de PFP NFT, de Profile Picture NFT, feito e já pronto para interagir dentro do metaverso. E por que isso? Porque ele é entregue para quem é dono do Mibit. Eles entregam os arquivos Vox, que são arquivos 3D, que podem ser animados, e eles automaticamente podem ser inseridos dentro desses metaversos, que me parece ser o significado mais comum. Esses ambientes dentro dos quais você consegue correr, encontrar outros avatares e isso tudo. Mas tudo isso não se limita a isso. E a gente, na realidade, o metaverso ele vai englobar muitas coisas. Em relação ao metaverso que o Mark Zuckerberg está criando, que eu acho que é o que está na frente da maior parte da população. A gente tem um monte de metaversos sendo criados, Decentraland e outros, mas eu acho que a maioria da população vê o metaverso que o Mark Zuckerberg está criando. Eu queria te ouvir em relação a isso, Marcos. Uhum. Qual é a sua opinião? Qual é sua previsão? Isso vai dar certo, não vai dar certo? E por quê? Eu acho que para falar um pouco do que ele está criando, a gente tem que entender também um conceito de Web 3.0, né?
que a gente ainda não falou hoje aqui. Então, para rapidamente chegar em Web 3.0, a Web 1.0, que foi a primeira, era aquela em que basicamente você só lia os conteúdos dos sites. Na Web 2.0 é a web das redes sociais. Você consegue colocar conteúdo também e até, eventualmente, monetizar esse conteúdo, como a gente tem vários influenciadores que fazem. Então, você interage com a rede. Na Web 3.0, você consegue fazer tudo isso, mas de uma forma descentralizada. Porque na Web 2.0, apesar de você conseguir criar conteúdo, isso está na mão das Big Techs. Fica na mão ali de YouTube, Google e o próprio Facebook. Quando você vai para a Web 3.0, que tem como pressuposto a descentralização, esse criador de conteúdo vai poder ter uma plataforma dele ou cobrar para que a plataforma use a informação, o conteúdo que ele está colocando ali. E cada ente da internet pode vender os seus dados, tudo isso que hoje a gente usa, entre aspas, de graça na Web 2.0 e que não é de graça, a gente vai poder monetizar, ou seja, a gente vai poder receber pelos nossos dados e pelo nosso conteúdo que a gente gera, de uma forma descentralizada. Na minha opinião, o que o Zuckerberg está tentando fazer ainda é muito centralizado no Facebook. Então, tem esse problema que eu não sei se nesse aspecto vai casar com o conceito de Web 3.0. Não sei se os usuários, à medida que terão outras possibilidades de fazer de forma mais descentralizada, vão topar, vão continuar topando fazer de uma forma tão centralizada quanto é o Facebook, né? Agora, é óbvio que ele tem um caminhão de dinheiro, é óbvio que ele tem a equipe mais talentosa possível do mundo, então eu também não apostaria radicalmente contra, tá? Agora, o que eu acho que de fato tem um caminho nesse tipo de metaverso que a gente falou, né? Porque como a gente explicou, não é só isso que é metaverso, mas essa experiência digital de interagir por meio de avatares e tal, isso já acontece há muitos e muitos anos nos games, né? Então, na verdade, na minha opinião, os metaversos que serão os que vão ser vencedores são aqueles que vão derivar dos games ou dos primeiros games que conseguirem entrar em blockchain e Web3, né? Porque eles já estão com a audiência pronta e preparada aí. E aí, se você quiser, eu posso falar um pouquinho dessas gerações que estão vindo e como eles enxergam todo esse universo digital. Cara, eu acho ótimo e eu acho que em algum momento, dentro da resposta, a gente pode tocar no assunto do metaverso sendo construído pela Yuga Labs. A Yuga Labs, para quem não sabe, é a entidade que criou o Bored Ape Yacht Club, os macacos mais famosos, e eventualmente que comprou a coleção dos CryptoPunks e dos Mibets. E a Yuga Labs está construindo seu próprio metaverso. Então, vou te deixar falar um pouquinho disso e se você puder tocar no assunto do Other Side também, o metaverso da Yuga Labs. Sem dúvida. A Yuga Labs, ela fez a coleção de NFTs mais famosa do mundo. Foi a empresa que teve mais êxito nisso até agora, com os Bored Apes, como você falou. E aí ele teve coleções derivadas ali dos Bored Apes e depois comprou os CryptoPunks e os Mibits que nós temos. Então ela está com um arsenal de NFTs ali, de coleções de NFTs na mão e com uma captação bilionária por trás. Percebendo essa possibilidade de metaversos mais para o lado do game, que é justamente isso que eu estava falando, ou seja, essa transição dos games que hoje o pessoal já joga e que aquilo já é uma comunidade, já funciona uma experiência interativa ali, como o metaverso pretende ser, a Yuga fez o quê? Ela pegou esses NFTs, transformou a possibilidade deles virarem avatares. Então você tem um Bored Ape, ele vai virar um avatar, um Mutant Ape, um Mibit, assim, um Punk, assim por diante. E fez um metaverso gamificado para todas essas coleções que a Yuga tem.
mas não só para os detentores da Yuga. Eles dizem que vão abrir, inclusive, para quem quiser entrar e quem quiser jogar. É que os detentores ali da Yuga tiveram vantagens iniciais, compraram terrenos ali dentro desses metaversos, e é um metaverso muito grande, que tem um storytelling muito legal ligado a esses personagens. Eles inicialmente lançaram 100 mil terrenos, e tem mais 100 mil terrenos para serem lançados. Isso atingiu um valor de mercado astronômico. Ainda hoje, mesmo depois nesse mercado de baixa que a gente está, ele ainda tem um valor de mercado altíssimo, os terrenos. E essa é a grande aposta da Yuga hoje. Nós conversamos, eu e o Alex conversamos com o CEO dos Mibits, que é uma dessas coleções, e ele falou claramente para a gente, né, Alex, que a aposta da Yuga hoje é nesse metaverso que se chama Other Side, que eles estão levando as pessoas para lá para ter essa experiência em metaverso gamificada. Agora, o que eu gostaria que a gente refletisse é o seguinte: por que isso está pronto hoje para acontecer? Né? E por que a gente já teve tentativas de metaversos dessa forma, né, gamificados, que duraram um tempo, até foram bem sucedidos, como o The Sims, né? Mas que não perduraram ao longo do tempo. E por que hoje isso está mais maduro para acontecer? E, na minha opinião, são dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, a tecnologia blockchain, que permitiu que a gente tivesse, de uma forma descentralizada, os ativos digitais. Então, portanto, só para vocês entenderem, nos metaversos e nos games sem blockchain, se o servidor daquele jogo, daquele metaverso deixar de existir, você perde tudo aquilo que você consumiu ali dentro, tudo aquilo que você criou ali dentro. Inclusive, esse foi o motivo do Vitalik, que é o criador da rede Ethereum, ter criado a rede Ethereum. Né? Ele teve um item de um jogo descontinuado e ficou muito bravo com isso. E pensou, poxa, eu poderia inventar um jeito disso, mesmo que o jogo acabar, isso continuar a existir. Né? Então, a tecnologia blockchain permite que você tenha metaversos ou games com ativos digitais de fato, em que você pode negociá-los dentro daquele ambiente ou fora. Então é possível, por exemplo, que uma pessoa que nunca jogou um determinado jogo, se este jogo estiver na blockchain e os seus ativos forem em NFT, que ele invista naquilo, que ele, por qualquer motivo, entenda que aquilo pode valorizar, ele vai comprar aquilo num marketplace fora do jogo, vai esperar valorizar, se conseguir realizar e vender. Né? Então essa é a primeira a grande razão dos metaversos estarem voltando com mais força. A possibilidade de ter ativos digitais em blockchain. E a segunda razão é mais óbvia, que é o fato de que hoje o mundo é essencialmente digital. Então, se você parar para pensar, não só os mais jovens por conta dos games, mas todos nós já usamos ativos digitais o tempo todo. Quantos de nós ainda carregam dinheiro em espécie na carteira? A gente usa muito pouco. A gente faz os pagamentos todos por meio de dinheiro digital, já, seja por cartão de crédito, ou seja por Pix, TED, seja lá o que for. Né? Então essa já é uma moeda digital. Né? A blockchain, obviamente, potencializa uma moeda, e até o real digital está sendo criado para isso, né? Ele vem em breve, mas isso já acontece. E a gente também, quem joga principalmente, vai entender muito o que eu estou falando, já transaciona ativos digitais o tempo todo. Né? Você o tempo todo tem skins nos jogos, quaisquer itens de jogos, armas e tudo mais, que tem um valor, né? Não só dentro do jogo, tem gente que consegue até vender fora, mas como não está na blockchain, na maioria dos casos ainda, o pessoal tem que vender a conta do jogo, fazer uma artimanha ali para conseguir, mas aquilo já tem um valor. É fato que aquilo tem valor. E aí não precisa nem ir para o gamer de console só ou de PC. O gamer de celular, que às vezes a nossa mãe que joga celular à noite ali antes de dormir, ela já sabe no Candy Crush que tem uma moedinha, que tem um ativo digital ali dentro. Né? Isso no mundo de hoje. Mas tem uma informação que vai deixar, não sei se eu já comentei essa informação com você, mas deixa a gente com isso mais claro ainda. Daqui a 8 anos, metade do mercado consumidor mundial vai ser das gerações Z e Alpha. São gerações que nasceram
2000 para frente, se eu não me engano. Ou seja, esse pessoal que é o nativo digital, que a gente chama, são as pessoas que já nasceram com só o digital praticamente existindo, vai ser metade do mercado consumidor daqui a 2 Copas do Mundo. Está pertinho, né? Então imaginem se a gente terá que explicar para essa metade do público consumidor o que é um ativo digital. Isso não vai ser absolutamente necessário, porque eles já transacionam digitalmente o tempo todo. Isso já faz parte da vida deles. Então, é nesse momento que fica muito claro como esse conceito de metaverso veio agora para ficar. É isso aí. Faz muito sentido. A gente tem uma pergunta aqui, Marcos, do jpbv.visuals. A pergunta dele é: as perdas em bilhões da Meta com o metaverso significa o quê? A gente vai sair um pouquinho do nosso papo É. aqui, de explicar, e a gente vai entrar um pouquinho no mercado financeiro aqui, porque as ações da Meta caíram tanto com essa aposta dele. Você tem alguma opinião formada que você queira? Na verdade, eu acho que tem alguns aspectos aí. Primeiro que a Meta, o antigo Facebook, agora a Meta, pela primeira vez teve uma queda do número de usuários, né? Isso impactou muito no mercado. E se a gente parar para pensar, faz sentido, porque o Facebook e o Instagram já são redes sociais, me desculpe quem usa, inclusive eu uso, mas de pessoas velhas. As pessoas mais novas não usam o Facebook e o Instagram, salvo casos muito específicos, né, por algum motivo muito específico. Essas pessoas estão em outras redes sociais, inclusive nos games, né? Se você parar para pensar, quem é mais novo, quem é dessas gerações que eu mencionei, Z e Alpha, a rede social deles é o game. É lá que eles se comunicam, né? E também o TikTok tem uma geração mais nova que ali que consome o TikTok. Então já faz sentido ter essa queda do número de usuários. Além disso, eu acho que tem um pouco a ver com a dificuldade da Meta de conseguir entregar esse metaverso de fato. Então, você gera uma expectativa, né? Isso demanda uma quantidade de dinheiro gigantesca para você colocar ali em execução na forma como o Zuckerberg concebeu, né? Dessa forma de um universo digital gamificado. E isso leva tempo, causa frustração em quem está esperando, né? E, portanto, não conseguiram ainda monetizar, rentabilizar aquilo que está sendo feito. Ainda está muito no começo. Mas eu volto para aquele ponto da análise que eu fiz. Eu não sei, e aí é uma opinião muito pessoal minha, se essa forma centralizada, como Zuckerberg concebeu o metaverso dele, se isso é um modelo que vai vingar com todo esse raciocínio de descentralização que a Web3 traz e com essas gerações que estão vindo acostumadas a não ter apego a um determinado ente ou marca, né? Eles estão muito acostumados a flutuar digitalmente. É isso. Olha, eu acho que existem opiniões, a gente que trabalha com NFTs, que está inserido dentro desse universo, existe um fervor quase religioso em torno de descentralização. E muitas vezes a gente acaba não vendo o outro lado. E muitas vezes algumas entidades operam melhor de forma centralizada do que descentralizada. Não é tudo que é descentralizado que é melhor do que o que é centralizado. Eu, como você, eu não apostaria contra o Zuckerberg. Eu acho É, que, eu acho que a parada dele pode dar muito certo e pode ser que não. Voltando à pergunta, minha opinião é que essa aposta dele não é uma aposta a curto prazo. A mudança do nome de Facebook para Meta foi executada o quê? Tem 12 meses? Tem um ano? Isso talvez não, né? eu acho que por aí no máximo um ano. No máximo um ano. Então, para quem esperava que o Zuckerberg tivesse um metaverso pronto, operando, maravilhoso, incrível, em um ano, obviamente está desapontado. E talvez
eu acho que talvez seja isso, seja uma expectativa de algo que não tem como ficar pronto em 12 meses. Isso vai demorar muito mais. E aí eu vou aproveitar esse pensamento para colocar mais uma ideia aqui para você e uma pergunta para você, Marcos. E é uma pergunta que eu ouço muito. Quanto tempo? Quanto tempo vai É, eu, demorar isso? eu acho que a resposta é mais tempo do que a gente gostaria, mas menos tempo do que muitos esperam, né? A gente vai ter um momento, como isso vai ser gradual, vai ficar todo mundo sempre o tempo todo pensando assim, não vai acontecer, não vai acontecer, e de repente todo mundo vai dizer aconteceu. Isso é gradual, né? Toda essa revolução digital que a gente viveu e continua vivendo, ela acontece de uma forma gradual. Então, o metaverso desse jeito, gamificado, com avatar e tal, pode até ter uma data de lançamento, mas você vai começar a interagir tanto digitalmente, a transacionar esses ativos, os NFTs, provavelmente você em algum momento muito próximo vai começar a transacionar eles sem saber que são NFTs, inclusive, achando que está passando só um item digital ali para o outro, né? E isso vai ser muito mais espontâneo do que ter uma data de lançamento, né? E isso já está acontecendo. Então, como a gente relatou, a gente já vive no metaverso no sentido de ter todo esse tempo de tela que a gente já tem. Então, vai ser um negócio muito mais natural, mas se eu tivesse que falar em algum prazo, eu acho que para chegar nesse ponto daquilo que as pessoas vislumbram para o Zuckerberg e tudo mais, eu acho que vai uns 3 anos ainda. Eu chutaria algo mais ou menos por aí. Eu não vou ser corajoso e tentar chutar um número, porque realmente, para mim, realmente eu não tenho a capacidade de enxergar para frente e chutar e falar para vocês, olha, eu acho que vai demorar X anos. Mas, cara, Marcos, a gente tenta manter essas lives curtas para a gente comprimir toda a informação em uma meia hora ou menos de meia hora. Então, já deu nossa meia hora de papo sobre o metaverso. Eu acho que foi uma das melhores lives que a gente já teve. São ideias muito importantes, muito relevantes, e eu acho que você colocou tudo isso, tudo que foi colocado em relação ao metaverso, de uma forma muito simples. Eu acho que quem assistir essa live depois, que não sabe, ou que sabe muito pouco, ou que não sabe nada de metaverso, de NFTs, de tudo isso, vai sair dela depois de meia hora com uma noção geral do que será o metaverso. Então, eu queria te agradecer, meu amigo. Imagina, Obrigado é pela um participação, prazer enorme. É um pelo seu prazer enorme tempo, estar aqui com você e tô por aqui, é só chamar que a gente entra de novo, legal, legal. Eu tá acho que mais bom? para frente a gente, eu imagino que muita gente vai chegar no Instagram, vai nos perguntar, cara, foi legal, foi bom, então a gente talvez arme mais uma live mais para frente, a gente entre de forma mais profunda da palavra metaverso. A ideia era essa. Valeu, Legal. valeu, Marcos, obrigado, Obrigado, boa e noite. até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.